Olá, pessoal. Sou o professor Márcio Alveg e hoje, dando sequência à nossa aula, vamos começar a falar um pouquinho sobre a figura do Office, né? O Office 365, que é a cobrança do teu edital. Você deve estar se perguntando, né? O que é esse produto? Qual a diferença do Office tradicional? Qual a vantagem, como funciona, algumas características e, claro, o mais importante, o que disso tudo pode ser abordado, pode ser comentado em prova, ok? Então vamos começar explicando para o aluno o seguinte: um dos primeiros pacotes, né, suítes de escritório voltada a essa ideia de trabalhar com a nuvem foi a figura do Google, o Google Docs, ok? E aí você vai ver que a Microsoft não poderia ficar atrás. Ela lança o tal do Office 365. Esse termo 365 faz uma referência à quantidade de dias do ano. Então, é um tipo de um produto que você vai contratar para usar por aquele período. Claro, temos uma assinatura também mensal, mas geralmente o pacote é negociado vantajoso na figura no plano anual, ok? Bem, que mais? Mas e o que diferencia do outro produto? O porquê que eu pagaria por uma assinatura e não compraria o programa para mim? Para que eu instale na minha máquina, no meu computador. Bem, para explicar melhor isso, vamos aqui aos nossos slides e aí tem alguns comentários bem interessantes. Quer ver? Dá uma olhadinha. Bom, então você já entendeu que o pacote, o 365, é o produto que a Microsoft oferece e para tornar esse produto vantajoso, ela agrega mais algumas ferramentas. Só para deixar bem claro, o que o teu edital aborda, descreve, é a figura do trio, né, do editor de texto, da planilha eletrônica e do software de apresentação, que nós vamos falar, não necessariamente nessa ordem, mas vamos abordar um a um. Além dos três, o pacote, o 365, oferece uma espécie de bloco de notas digital, o OneNote, a figura do banco de dados, o Axis, né? A parte de fazer assim, publicações, né? Um jornal, uma revista, uma coisa, uma interface um pouquinho melhorada, ok? O Publish, ok? Nada, você pode também usar o Word para isso, mas muitos dos colegas da área de editoração preferem fazer, né, o seu material, o seu documento mais, digamos, com alguns requintes, através do Publish. InfoPad, a ideia do Skype, que também é alvo do nosso estudo, o Outlook, que a gente vai trabalhar quando falar sobre e-mail, e, claro, o produto da nuvem. Então, você vai ver que muito deste pacote é voltado justamente à figura da nuvem, o produto OneDrive. Então, entenda, né? A ideia de alguns serviços da nuvem, os tal do SaaS, o software como serviço, você contrata, e você pode ter a opção de instalar ele na sua máquina ou rodar ele de forma remota. Bem, vamos lá, vamos ver algumas vantagens que a Microsoft oferece para você, né? Vamos fazer uma de vendedora aqui, né? Vamos vender aí o Microsoft 365 para você. Bem, primeira grande vantagem, você vai poder usar ele tanto num PC normal, com Windows rodando, no teu Mac, inclusive eu estou usando aqui, né, num computador da Apple, ok? Você vai poder usar ele nos teus dispositivos móveis, seja ele com iOS ou com Android, ok? Tranquilo. Então, uma compatibilidade para rodar em vários tipos de equipamentos. 1 tera de armazenamento na nuvem. Mas veja, é 1 tera por pessoa. Não entendi bem isso. Professor, a assinatura que você paga, o anual, acho que está por volta de 400 e pouco, 450, vamos arredondar, 450, anual, te dá direito à instalação de 6, tá, contas,
criar 6, compartilhar com 6 usuários. E aí, imagina aí, conta aí na sua casa, né? Ou no seu núcleo familiar, aquele primo seu, seu irmão, tá? Cunhado, ok? Então você pode compartilhar até com 6 pessoas. Eu falo com 6 pessoas pelo seguinte: associada à mesma conta, né? Na minha conta, eu posso instalar em até 5 equipamentos, sejam eles dispositivos fixos ou móveis, tá? Então, no meu celular, no meu tablet, no meu notebook, ok? Eu posso instalar ele em até 5 equipamentos. Então, se você for ver, né, antes que alguém fale mal do preço, pô, mas está caro. Com essas vantagens, não sei não. E ainda eu vou te dar 1 tera para cada uma dessas pessoas, até 6 teras. Pô, legal. Espaço de armazenamento de até 6 terabytes. 1 terabyte por conta, por indivíduo que você compartilhar. Legal isso? Boa, né? Então, e claro, toda a parte de controle, segurança, né, associada aos dispositivos. Boa. Então, com o Microsoft 365 Family, você e as pessoas, né, do seu núcleo familiar, né, com as quais você compartilha, podem o quê? Acessar recursos de assistência e inteligência, além de centenas de modelos, fontes, ícones, fontes prêmios do Word, do Excel, do PowerPoint. Então, diferente daquela versão 2016, 2019, que eu limitava, vamos dizer assim, as atualizações e até um certo ponto, aqui, a cada novidade que surge, você vai ter ela à disposição. Esse 3,6, enquanto você estiver pagando a assinatura, você vai poder sempre ter o quê? O filé, o melhor do pacote da Microsoft. Salve e compartilhe arquivos, fotos em dispositivos com o OneDrive, até 1 tera por indivíduo. Experimente a proteção de segurança avançada do OneDrive e do Outlook, que inclusive ele coloca na propaganda, né? Vamos falar depois na parte de segurança, uma proteção contra ransomware. Poxa vida, o que é o ransomware? Sequestro de dados. É que, na verdade, a gente vê que a forma de minimizar o estrago de um sequestro é você ter o backup. Então, aqui ele vai te oferecer, ele vai te disponibilizar a figura do backup. Vamos lá. Cada pessoa pode usar a assinatura em até 5 dispositivos ao mesmo tempo. Interessante, né? Uma pessoa pode pensar, não, peraí, se eu estou usando no tablet, eu não vou poder usar no smartphone. Não, ao mesmo tempo, simultaneamente. E, claro, todo o suporte via chat, via telefone, isso sem custo adicional, tá? Sem taxinhas extras, sem letras miúdas, tá tudo no preço, Bom, vale ou não vale a pena conhecer? Fiz ou não fiz uma boa propaganda? Eu acredito que em prova, ele possa, de repente, tratar essa característica da nuvem, do espaço, a ideia de você poder compartilhar isso com outros usuários. Em prova, ele sempre fala da parte boa, das vantagens. Se eu não me engano, ainda rola aquele 1 mês de experiência, né? Então, você não quer desembolsar esse valor, você acha que, de repente, não vale a pena, só para o teu estudo, amigão. Só para o teu estudo. 1 mês dá praticamente até a prova. Então, né? Faça isso, interrompa o vídeo agora e vá lá no site da Microsoft e contrate por aquele período de experiência para conhecer, tá? Se você não gostar, cancela sem problema algum. Se você curtir, aí veja se você vai fazer o plano anual, né, ou mensal, ok? Mas com certeza é negócio. Boa, que mais? Vamos lá. Agora que a gente falou sobre o Office de forma geral, vem cá comigo, sobre o Office de forma geral, é interessante que a gente vai abordar os aplicativos. E dos aplicativos, tu lembra que é o trio para cálculo, para texto e para apresentação, ok? Eu diria que os recursos, as ferramentas
que surgiram no 2016, no 2019, possa vir, mas vão estar presentes no 365, porque o 365 é a versão sempre que a Microsoft mantém atualizada. Enquanto você é assinante, ela te mantém atualizada, ok? Então, falar sobre o Excel 2019, falar sobre o Excel 2016, ou falar sobre o 365, eu só tenho que tomar esse cuidado. O 365 é numa forma de assinatura. De resto, a ferramenta é de igual para igual, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Excel. O Excel 365, a parte de planilha eletrônica. Eu vou separar os nossos encontros, tá? De acordo com algumas introduções, com alguns tópicos. Eu acho que aqui, ainda pelo tempo que a gente tem, dá para a gente ver, por exemplo, né? O que é, qual é a finalidade, para que serve o Excel. Essa planilha eletrônica, tá? É uma grande tabela. Cara, esses números já foi algo de prova, mas geralmente em momentos de transição, quando ele mudava, ele evoluía. Então, eu acredito que aqui não seja o ponto da nossa prova. Tem 1.048.576 linhas e 16.384 colunas, ok? Lembrando que o cruzamento da coluna com a linha forma o meu elemento principal, o meu carro-chefe de cobrança, a tal da célula. Por que eu falo isso? Porque em prova, as questões normalmente são: fulano seleciona a célula, fulano preenche a célula com tal informação, é célula para cá, é célula para lá, célula é o carro-chefe. Agora, vamos ver um pouquinho ainda mais dessa estrutura. Você já sabe que a proposta é cálculo, é gráfico, funções, mas vamos entender um pouco mais, principalmente para aquele colega que nunca mexeu. Aquela questão mais de conceito. Vem cá comigo, quer ver? Olha só. Então, apresento-lhe a tela, né? Essa é a tela que aparece para mim quando eu uso de forma remota, tá? Quando eu acesso via o site da Microsoft e peço para criar uma planilha, legal? Lembrando que você pode salvar essa planilha que você está criando no teu computador pessoal, ok? Ou na nuvem. A grande vantagem da nuvem é que, se eu viajar, for dar aula aí na sua região, né? Aí em Minas, aí no Rio de Janeiro, aí em São Paulo, né? Onde for, tá? Eu vou poder, com acesso à internet, abrir esse meu arquivo. Oh, legal isso, interessante. Veja, na parte de estrutura, primeira coisa, entenda que arquivo ou pasta é a mesma coisa, tá? Arquivo ou pasta é a mesma coisa. A extensão do documento é o XLSX. Essa história do X no final está desde lá da versão 2007. Me acompanha. XLSX. Aí volta e meia, não tanto no Excel, mas no Word, ele gosta de perguntar sobre modelos. O Excel também tem modelos. Mas geralmente a pessoa cria a planilha conforme o seu interesse. Mas tem modelo. Qual seria a extensão do modelo? Presta atenção. Cuidado para não cair nessa armadilha. Quando eu falo de modelo, eu não uso no final a letra M. Não. Eu uso aqui no meio um T. Esse T é de template, modelo em inglês. Existe o XLSM, template, modelo em inglês. Existe o XLSM, só que esse M está associado a macro, uma programação que você cria para automatizar tarefas repetitivas. Antigamente, antes de 2007, né, eles salvavam tudo no arquivo num formato único. Agora, os arquivos que têm macro, seja para o Word, para o Excel, para o PowerPoint, ele tem esse M no final. M no final. Okay? Em vez do X, M. M é de macro, com macro habilitada. Vamos lá. Planilha, um número ilimitado. Cuidado, quando eu falo planilha, são as orelhinhas, né? As orelhinhas, ok? E aí cada planilha vai ter o seu conjunto de colunas e linhas. Colunas e linhas, onde o cruzamento da coluna com a linha forma a nossa regiãozinha aqui, que é a
célula a célula. Perfeito? Aqui na barra de fórmulas eu vejo em que célula eu estou, nesse caso A1, né? A1, e qual o conteúdo dela. Lembrando que o conteúdo pode ser um texto. O conteúdo, perdão, deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Faz assim, ó. Pode ser um texto. É porque, na verdade, o texto, quando você digita, ele fica alinhado à esquerda. Ou pode ser um número. E o número, quando você digita, ele fica alinhado à direita. É claro que nada impede você alterar esses alinhamentos. Eu posso colocar uma fórmula, uma função, ok? Junto a uma célula. Perfeito? Então, tem tantas colunas, tantas milhões de linhas e o cruzamento forma a célula. Veja que aqui eu coloquei para vocês a maneira de representar uma célula. A1, cifrão A, cifrão 1. Para você leigo, entenda o seguinte: toda vez que aparecer o cifrão você vai interpretar, você vai entender como uma âncora. E a âncora serve para quê? Para prender, fixar o elemento que você está ancorando, ou a coluna ou a linha. Isso a gente vai discutir mais para frente, quando a gente for falar sobre o princípio da cópia, que eu copio uma fórmula de um lugar para outro e esta cópia, né, ao adaptar, ao ajustar a célula, a parte ancorada não muda. Isso tem nomes. Referência relativa, referência absoluta e referência mista. Cara, eu vou te dar mais um tipo de referência. A chamada referência tridimensional. É quando eu chamo, por exemplo, uma célula de uma outra planilha. Não da planilha que eu estou, mas outra planilha. Por exemplo, a planilha 2. Aqui eu estou na planilha 1, eu vou chamar da planilha 2 o conteúdo da célula A1. Então é assim, ó, nome da planilha, sinal de exclamação e endereço da célula. Isso a gente chama de referência tridimensional, tá? Então ele vai entender as planilhas como se fossem dimensões daquele arquivo. Posso chamar também uma planilha de uma célula de outro arquivo. Aí é uma referência externa. Aí eu vou colocar o nome do arquivo. Arquivo 2.xlsx, nome da planilha. Ok? Mas aí já é mais raro. O normal é ele cobrar ou as âncoras, no princípio da cópia, ou eventualmente, né, alguma situação falando se é possível ou não buscar células de outras planilhas. Perfeito? Bom, aqui, meus amigos, aqui eu fiz questão de, primeiro, introduzir a ideia do Office 365. Lembrando que a grande jogada é permitir poder salvar isso, né, e compartilhar na nuvem. Tá? E o nosso primeiro aplicativo, o Excel, mostrar essa estrutura inicial. A tela, a aparência, o como ele se apresenta, ok? Mas já no próximo encontro, a gente começa com pau, né? É o quê? Questões não, perdão. É a parte de cálculo, questões lá para frente. Questão mais para frente. A hora que a gente tiver uma noçãozinha legal, a gente encaixa questões. Mas cálculo, fórmulas, funções... Tá? Te prepara para a parte matemática. Isso no nosso próximo encontro, ok? Por enquanto, é só. Um abraço e até daqui a pouco, hein? Tem mais aula de fórmulas. Até mais!